A paz e graça, amém, irmãos? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas 17. Lucas capítulo 17. Vamos ler apenas dos versículos 7 a 10. Lucas capítulo 17, do versículo 7 a 10. Vou ler um versículo e os irmãos leem outro. Vamos a partir do verso 10. Diz: Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos mais uma vez orar a Ti e clamar ao Senhor que a Tua palavra, como nós já pedimos, possa penetrar os nossos corações. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus, se não fosse a Tua palavra, há muito nós já teríamos perecido em nossa angústia. É o que diz os Salmos. A Tua palavra deve ser o prazer de nossas vidas. O Senhor que fala conosco, que ilumina nossos corações tão obscuros, que traz entendimento para nós, que nos alimenta, que sustenta a nossa vida e fundamenta os nossos pés sobre a rocha. Nós Te louvamos, Senhor, e agradecemos e clamamos para que o Senhor possa continuar falando conosco, tocando em nossos corações, que nós possamos, aqueles que estão confortados, possam ser perturbados, e aqueles que estão perturbados sejam confortados com a Tua palavra. Assim eu Te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho a honra de estar aqui hoje, o privilégio com os irmãos. Meu pai que está aqui, eu quero agradecer pela presença dele. Meu pai tem 82 anos, está firme e forte, veio passar uns dias comigo aqui. Eu quero agradecer pela presença dele. Deus abençoe a vida do meu pai, e esse homem que é um exemplo de vida para mim. Também agradecer ao Senhor pelos nossos irmãos, pelo o domingo, né, tão maravilhoso que Deus nos concedeu, para juntos estarmos aqui cultuando ao Senhor. É uma honra estar fazendo parte, ser parte da UPH, e ver como Deus tem agido nas nossas vidas, né, despertando as nossas vidas, a igreja de uma forma geral, para um tempo abençoado, né, de entrega mesmo, de dedicação ao nosso Deus. Como isso deve ser motivo de gratidão, né, irmãos? Que honra, que bênção, que privilégio, quanta riqueza. Queridos, eu quero recapitular. Nós falamos há 2 domingos sobre o mesmo tema, sobre o serviço cristão, sobre os dons. Nós estamos falando sobre essa temática. O presbítero Hélito falou sobre a distribuição dos dons, né, no penúltimo domingo, falando da função do corpo, né? E Paulo vai falar isso, dizendo que o corpo tem essa função de edificar mutuamente os seus membros, e cada um tem a sua participação. Falou dos dons, né, que não tem limite, esses dons que Deus nos entregou para a edificação do corpo de Cristo Jesus. O pastor domingo passado falou sobre essa ação de Deus, né, dessa função da graça de Deus em nossa vida, lá no capítulo 4, versículo 7, a partir do versículo 7 de Efésios, as razões por que nós servimos a Deus. O pastor explicou sobre, nós servimos por causa da graça, nós servimos por causa dos dons que recebemos, e servimos também a Deus por causa
desse crescimento espiritual que Ele nos concede, ao corpo de Cristo. Isso ficou bem claro para nós, né? É bom que a gente memorize e grave isso sempre, né? É bom que a gente anotasse aquilo que nós aprendemos aqui. Então, o serviço cristão, a obra de Deus, nós somos privilegiados em fazermos partes dessa obra. E eu quero falar hoje sobre como nós, como servos de Deus, temos que olhar essa perspectiva de por que e para quem trabalhamos e qual é a recompensa que nós temos ao trabalharmos para Deus. Porque, bem da verdade, nosso coração é ávido por recompensas. E olhamos para o texto bíblico e vemos o próprio texto nos falar sobre que aqueles que trabalham para Deus não são dignos de agradecimento e de recompensas. E a gente começa a perceber que há alguns escândalos nisso. Há uma problemática nessa parábola. E eu quero pensar com os irmãos algumas coisas sobre essa parábola. Primeiro, a problemática da própria imagem de Deus aqui citada no texto. Gera um certo escândalo. O Deus que nós servimos, que parece explorar os seus filhos, parece exigir deles trabalho, né, sem que eles tenham direito a recompensas. Isso fere toda a nossa construção de um pensamento sobre os atributos, sobre a bondade de Deus. Parece não fazer sentido. Como Deus é tão bom, quer que eu trabalhe para Ele e no final das contas eu não seja digno, né, de ser recompensado. Há uma problemática também quanto ao modelo social em que o texto está inserido. Era uma sociedade de classes, senhores para um lado, escravo para o outro. E a gente percebe que parece que Jesus não faz nenhuma crítica contra esse modelo social. Parece que ele, né, está sendo até favorável a ele. Como é perigoso falar desse texto acriticamente, né, sem fazer nenhuma crítica. Como assim, né? E também é problemática a questão do próprio servo de Deus aqui. Como eu já falei. Quem é um robô, né? Somos robôs que não atentamos para isso. É perigoso a gente mergulhar numa superficialidade do pensamento e achar, não, trabalhar, me esmerar na obra de Deus, me esforçar na obra de Deus, e eu não ligo para recompensas. Tudo parece ser um tanto problemático. Mas o que de fato Jesus quer dizer com essa parábola? E aí a gente vai perceber aqui, por exemplo, no capítulo 17, o texto começa falando, se a gente lê o texto, ele vai falar de 4 temas até o versículo 10. Primeiro ele vai falar sobre os escândalos, no versículo 1. Depois ele fala sobre o perdão. Depois ele fala sobre a fé, o poder da fé. E por último ele fala sobre o escravo. E a gente olha e parece que não há uma conexão entre os textos, aparentemente, mas há. Porque Jesus está querendo dizer no texto que a fé, ela é capaz de mudar o mundo, pode transportar os montes. Mas ao mesmo tempo que essa fé é capaz de mudar o mundo, ela não passa de um serviço abnegado, humilde, né? E que deve ser uma oportunidade de glorificarmos a Deus. Então, irmãos, o que nós percebemos no texto deve nos fazer uma pergunta: será que essa seria a relação adequada de Deus para com os seus filhos? Será uma relação adequada de Deus para conosco? É uma pergunta que eu quero pensar com os irmãos. Seria essa uma relação adequada de Deus para com os seus filhos, de que Ele exige que a gente trabalhe? E aí a gente precisa pensar que o texto vai falar sobre, Jesus fala a parábola, e depois ele faz a explicação da parábola, e faz a explicação e faz a própria aplicação da parábola.
E o versículo de 7 a 10, ele conta e faz a explicação, e tem um termozinho chamado achisreios. E o achisreios, ele é uma palavra que significa pobre, indigno, e é a expressão de humildade. Jesus está indo contra o anseio do ser humano de se sobressair por causa de supostos méritos, porque ele faz alguma coisa para Deus, ou para o próximo. Então, achisreios não quer dizer que a nossa obra não é em vão. Ela tem o seu valor. Ela tem a sua importância. Jesus está indo contra o anseio de sobressair. Ontem nós conversava com um pastor e a gente pensava que muitas vezes a gente faz, o grande problema que a gente enfrenta com o nosso coração, com o pecado, é que às vezes a gente faz alguma coisa para alguém e a gente quer sempre esperar alguma recompensa, porque de fato nós não estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para alguém. A gente fica, refém dessa pessoa, porque eu devo favor a ela. Então eu quero dizer que essa figura ela não é válida da relação de Deus para conosco. Por quê? Primeiro, porque é uma figura que a gente já falou contra a questão do ufanismo, do orgulho humano. É contra o orgulho que Jesus quer falar. Porque eu vi uma frase de um rabino chamado Jonathan, e ele fala uma coisa o seguinte, ele fala: se você cumpriu toda a Torá, você não tem que se gloriar por causa disso, porque você foi criado para isso. Você foi criado para cumprir a lei de Deus. Foi para isso que Deus te criou. Você não tem que se gloriar por causa disso. Não tem que ter orgulho. Deus não tem dívidas conosco. Se nós obedecemos a Deus, Deus não é nosso refém. Ele não deve nada para nós. E a figura também do Senhor e do servo, ela tem o seu valor. Não é adequada, mas ela tem o seu valor. E o seu valor aqui, que a gente pode aprender no texto, é que ela é válida como confissão. Jesus faz a pergunta para os discípulos, que é o que diz o versículo de número 9: porventura terá de agradecer ao seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? A pergunta é de confissão. Como é que os discípulos tinham que pensar agora, uma vez que eles trabalhavam para Deus, que serviam a Deus, que era servo do Senhor? Como é que eles deviam pensar? E esse pensamento tem que nortear a nossa vida da seguinte maneira: eu estou tão endividado para com Deus, e todo o meu compromisso, toda a minha dedicação a Ele é uma oportunidade de servi-lo amorosamente, agradavelmente. É isso que Jesus queria que os discípulos pensassem. Ele faz a pergunta: tem de agradecer ao Senhor? Estamos tão endividados para com Deus que não temos como exigir nada de Deus por causa do nosso trabalho para com Ele. Todo o nosso trabalho é insuficiente para saldar a nossa dívida para com Deus. E essa é a ideia que o texto nos apresenta. Ou seja, quando nós servimos a Deus, nós não servimos por recompensas. Nós não servimos porque nós temos uma ideia de barganhar com Deus, de negociar com Deus, de trocar favores para com Deus, de querer exigir de Deus agora porque eu sou um trabalhador na sua seara. Infelizmente eu já vi muitas pessoas falarem: eu moro distante, eu tenho dificuldade para chegar à igreja. Se a igreja pelo menos suprisse a minha demanda para ir para a igreja, eu poderia ir servir o Senhor melhor.
Às vezes a gente coloca impedimentos sobre o serviço de Deus por causa desse coração que não tem liberalidade, que não é grato a Deus, que não serve a Deus por amor, não pelo serviço. Nós estamos enganjados na obra do Senhor e vai custar de nós isso, a nossa vida, o nosso tempo, a nossa dedicação vai custar. Eu me lembro que Paulo falou uma passagem em 2 Coríntios, e o termo é muito específico para isso, porque ele disse: eu me gasto e me deixo desgastar pelo serviço na obra do Senhor. E a palavra gastar ali é como se fosse a borracha, a palavra é borracha. É como se ele, quanto mais fosse sendo usado e desgastado, mais a vida dele fosse nessa vida, se indo pelo serviço que ele tinha para com a obra de Deus, para com o amor a essa obra, para o amor a esse Deus. Irmãos, então eu quero, bem rápido, eu acredito que hoje, Adalmir, vou ser bem prático, bem rápido. Eu quero fazer algumas aplicações nesse texto, e aí eu queria que a gente pensasse. Por exemplo, primeiro, na humildade do servo de Deus está a verdadeira grandeza. Na humildade do servo de Deus está a verdadeira grandeza. A gente olha para o livro de Marcos 10, do 35 ao 45, são 10 versículos, e os discípulos queriam ser grandes. E, Senhor, quando eu chegar lá no reino, aqui nesse mundo, era a ideia deles, o Senhor me coloca uma à direita e outra à esquerda. Sabe o que Jesus disse para eles? Vocês não sabem de que espírito eu sou. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, certamente podem beber, sofrimento, da luta, mas sentar à minha direita não está, pertence ao Pai. E aí ele vai dizer algo interessante, porque ele fala, porque é o Filho do Homem. E quando Jesus cita esse verso, a gente precisa ter a ideia do Messias escatológico de Daniel 7,13. Ele está falando, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de todos. O Filho do Homem lá, do ancião de dias de Daniel 7,13, diz que foi dado a ele todo o domínio, o poder e o controle sobre todas as nações. Ele é o rei, ele é o Senhor de toda a criação. E ele veio a este mundo com essa roupagem, com esse espírito do servilismo cristão. A gente olha para João 13, a gente vai ver o próprio Deus se vestindo de escravo e lavando os pés dos discípulos, que a gente olha nas categorias dos escravos, era a pior classe. Era alguém que estava desprovido para servir, irmãos, sem ideia de recompensa desse mundo, sem ideia de coisas desse mundo que a gente possa alcançar, ou ter mérito, ou preciso de alguém me pagar para eu poder fazer para Deus. Não, era algo do coração, era um servo de Deus. Na humildade do servo de Deus está a verdadeira grandeza. Tinha um livro que eu gostava de ler, até me esqueci o nome dele agora, mas tem a ver com servo. E o autor faz uma pergunta assim: você quer ser grande? Você quer ser grande? E a resposta é: você deve descer rumo à grandeza, porque no reino de Deus a grandeza é contracultural. Quer ser grande? Desça, se humilhe, não se ache melhor do que ninguém. E no centro desse paradoxo existe um outro: quanto mais você perde no reino de Deus, mais você ganha. Foi o próprio Jesus que disse: quem quiser me servir, negue-se a si mesmo. Serviço, culto. Uma outra aplicação que eu quero fazer bem simples para o nosso coração sobre esse texto é que somente os servos de Deus, eles são livres nesse mundo de duas coisas. Somente o servo de Deus é livre de duas coisas nesse mundo. A primeira, ele é livre da necessidade de se projetar. É livre disso. Nós não precisamos de alguém que vai dizer como você é bom, como o pastor disse até
domingo passado, não precisa de elogio, dizer como você pregou bem, como você fala bem. A gente não precisa disso, nós somos livres da necessidade de nos projetar no mundo. Alguém já nos reconheceu na cruz do Calvário. Alguém já olhou para nós e nos amou como um pai. Nós não precisamos, se alguém não olhar para nós e não dizer nada, está ótimo. Se alguém não falar o nosso nome, está bom demais. Basta que fale o nome de Jesus. Basta que apresente a Ele para a nossa vida. Nós somos livres da necessidade de nos projetar. Porque quem monopoliza a luz do sol condena os outros a viver na sombra. Quer sobressair, quer ser o primeiro, quer ter a primazia. Nós somos livres da necessidade de nos projetar nesse mundo, de postar o que nós, porque a necessidade de nos projetar nos torna hipócritas, irmãos. Nos torna hipócritas, porque a gente quer apresentar alguma coisa que nós não somos. A necessidade de nos projetar fala de um homem que eu não sou, do belo que eu não sou, do bonito que eu não sou, e de fato não sou mesmo. Eu reconheço isso. A necessidade de nos projetar nos faz hipócritas. Então, somente o escravo de Deus é livre desse mundo. Somente o escravo de Deus é livre desse mundo. E por fim, aí eu quero terminar dizendo que somente terá recompensas quem serve na obra de Deus, aquele que for capaz de abrir mão dela. Somente será recompensado aqueles que forem capazes de abrir mão de suas recompensas. E aí a gente vai olhar para o Evangelho e o Senhor vai dizer: quando você orar, quando você jejuar, esconde dos holofotes do mundo. Você não está fazendo para ninguém. Você não pode ser refém de ninguém. Você está fazendo é para o Senhor. Você não, como o pastor disse agora na escola bíblica, a nossa vida, nas nossas relações, é para Deus. Eu tenho que ser um bom pai para Deus. Eu tenho que ser um bom esposo. Não é por causa da minha esposa, é por causa do Senhor, é para Deus. A centralidade de Deus no nosso serviço precisa inundar a nossa mentalidade dia após dia. O motivo que eu saio da minha casa para vir para cá, qual é? Muitas vezes Deus já deixou de ser a atração principal. O motivo por trás dos motivos que nos fazem sair de nossa casa, andar nesse mundo. Deus precisa ser o pano de fundo, porque é isso que a parábola diz. O pano de fundo que constitui essa parábola é exatamente o serviço abnegado, o amor a Deus, sem buscar essa recompensa que os homens podem nos dar. Somente tem direito a recompensas, irmãos, aqueles que forem capazes de abrir mão dela. E aí o texto bíblico eu quero ler Hebreus 4, 6, que é um texto que eu queria compartilhar com os irmãos. É 4, 6, isso é 4, 10, deixa eu achar a referência aqui. Eu não estou achando a referência, irmãos, mas fala que Deus não ficará esquecido. Deus não se esquecerá de nada que você fizer para Ele. Hebreus 4, está no capítulo 4. Coloquei 6:10, desculpa então, é 6:10. Então vamos ler esse texto, fala assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Colossenses 3, versículo 23 e 24, diz: tudo que você for fazer, é o que diz capítulo 3 de Colossenses, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, irmãos, tudo, fazei de todo o coração, não é de meio coração, é de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis de quem? Do Senhor a recompensa da herança, porque é ao Senhor que vocês estão. Põe isso na sua mente, não é o pastor, não é a quinta igreja, é o Senhor, que vocês são trabalhadores do seu reino, da sua seara, é dele. E Deus não é injusto
E Deus é um bom patrão. E Deus não deve nada a ninguém. Deus é bom para conosco, irmãos, que trabalhamos com muito afinco nessa obra que Ele nos concedeu, com dedicação, com esmero, seja nos nossos aprendizados na igreja, seja na nossa evangelização, seja onde e como nós estamos, em casa nós estamos trabalhando, longe dos holofotes dos homens, no anonimato, mas Deus está vendo cada obra que nós fazemos por Ele e para Ele. Deus está vendo cada motivação do nosso coração, cada esforço que nós fazemos nesse trabalho abençoado, árduo, sim, mas recompensador, porque Jesus é a nossa maior recompensa. Deus disse para Abraão: Abraão, não temas, porque eu sou o teu grandíssimo galardão. Não é o que Deus dá para nós, é Ele mesmo. É o próprio Deus que é o teu galardão e o meu, o galardão do nosso coração. Não são as bênçãos de Deus, porque às vezes a gente pode dar a bênção está para o lado de fora, mas o Senhor disse: sê tu uma bênção, porque eu ser uma bênção, é porque eu estou me movendo, entregando a minha vida, servindo ao Senhor, para Ele, por Ele, né? Para que o nome dEle seja exaltado de ponta a ponta. Oremos ao nosso Pai. Pai, nessa noite eu sei que é um privilégio estar na Tua casa, servindo ao Senhor. Nós queremos nos humilharmos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que na humildade do servo do Senhor está a verdadeira grandeza. Humildade de reconhecê-lo como nosso Deus, em obediência à Tua palavra. Nós estamos livres da necessidade de nos projetar neste mundo. O Senhor já nos abençoou e já nos recompensou. Nós somos livres da necessidade de acharmos que o nosso status vai melhorar a nossa condição humana. Nós somos livres dessa hipocrisia da projeção na nossa vida. Senhor, nós também queremos abrir mão de toda a recompensa nesse mundo. Pode parecer difícil às vezes, mas o Senhor é a nossa recompensa e vai suster a vida de cada um de nós, porque nosso motivo, por trás dos motivos, é o Deus que nos dá vida e que sustenta a nossa vida e a Tua causa, por amor a Ti mesmo. Senhor Deus, abençoa a Tua igreja e o Teu povo nessa noite. Senhor Deus, ajuda-nos a caminhar contigo, sabendo que um dia, Pai, com o Senhor, na eternidade, aqui nesse mundo, nós somos completamente completos, perfeitos e abençoados para sempre, para servir o Senhor continuamente, em amor e gratidão, em nome de Jesus. Amém.